o meu discurso vai ser arquivado. Não posso deixar de falar para vocês que eu não sei se tem alguém aqui mais emocionado do que eu. Eu não esqueço nunca o dia que o companheiro Roberto Rodrigues, então o meu primeiro ministro da Agricultura, entrou no meu gabinete para me dizer que a gente poderia fazer uma revolução nesse país se a gente começasse a produzir biocombustível. E ele me levou um pacote de mamona. E eu passei a discutir com a Dilma, que era então ministra de Minas e Energia, a necessidade da gente tentar transformar aquela ideia numa coisa factível, numa coisa que pudesse ser realizada. Eu andei o mundo inteiro com pacote de mamona. Eu andei o mundo inteiro com pacote de piomanso. Eu viajei o Brasil para ver e incentivar a plantação de dedê. Eu cansei de viajar com carro feito de plástico, porque era o primeiro sonho da Braskem e a Toyota, fazer o primeiro carro verde aqui, não mais tendo nada de petróleo, mas tudo de cana-de-açúcar ou de outra oleaginosa. Bem, nós fizemos conferências com embaixadores do mundo inteiro, embaixadores da África, e eu tinha muito orgulho de dizer que o Brasil seria insubstituível, que ninguém poderia competir com o Brasil. Não foram poucas as vezes, o Alckmin era governador do estado de São Paulo, a quantidade de empresários japoneses que nós encontramos aqui no Brasil que queriam fazer investimento, a quantidade de pessoas que queriam discutir com nós. A União Europeia chegou a nos comunicar que até 2020 toda a gasolina dela teria 10% de etanol. Portugal chegou a anunciar que teria 20%, o Japão chegou a anunciar que tinha 3% de etanol na gasolina até 2020. E isso não aconteceu. Mas aqui no Brasil, a gente não parou de trabalhar. A gente começou em 2004, depois em dezembro a gente aprovou a lei criando 2% de biodiesel no óleo diesel, depois fomos para 5%, depois veio a Dilma, nós fomos em 2014 aumentando para 6%, para 7%, para 8%, e agora nós chegamos a um número mais apreciado, tanto para o produtor quanto para o empresário que vai transformar a nossa matéria-prima no óleo tão desejado. E por que essa foto é importante? Essa foto é importante porque aqui falou uma companheira de cooperativa da agricultura familiar. E todos vocês sabem que nós temos pelo menos quase 5 milhões de pequenas propriedades, até 100 hectares, que podem contribuir enormemente com a produção de oleaginosa, que podem produzir não apenas alimento, mas podem produzir outra coisa. Nós tivemos muita celeuma no mundo. Aqueles que eram contra a nossa produção de etanol e a nossa produção de biodiesel diziam que a gente estava utilizando coisas de alimento para produzir combustível, que era um crime. Foi a primeira discussão que eu tive, Dilma, com Fidel Castro em Mar del Plata, na Argentina, quando ele tentou me convencer que a gente não poderia produzir biodiesel de soja, porque soja era alimento. E eu disse, companheiro, o problema é o seguinte, é que no Brasil nós temos muita terra, muita capacidade produtiva, a gente vai produzir sem precisar tirar o alimento do nosso povo, dos nossos animais. Cada vez mais a tecnologia está fazendo com que a gente colha cada vez mais produção com menos hectares de terra. E o Brasil, graças a Deus, teve uma Embrapa que nos ajudou muito, vocês construíram empresas de pesquisa, e o Brasil hoje é um modelo para o mundo. Vocês não têm dimensão de como é que eu me sinto hoje, olhando para o mundo e dizendo, o Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra e não tem ninguém para competir com o Brasil. Eu prometi para vocês que eu ia trazer esse país à civilidade. Eu ia trazer esse país à civilidade. Cada um de nós tem que fazer a sua obrigação. O governo governa, o legislativo legisla e o poder judiciário julga. Se cada um fizer isso, esse país não terá problema, esse país não terá crise e a democracia brasileira estará garantida para o resto da vida. Chega de mentira nesse país, chega de fake news, chega de inventar coisa que não vai acontecer. Vamos trabalhar com a realidade. A semana passada em Nova York, eu chamei as 3 empresas de hate para conversar com eles. Acho que nunca tinha um presidente da República chamado de empresa de hate, aquelas empresas que fazem avaliação para dar investimento grande para o nosso país. E eu queria saber, com quem que vocês conversam no Brasil? Com quem que vocês conversam para avaliar? Porque ninguém nunca me procurou. Nunca ninguém me procurou. Vocês conversam com quem? Se lê editorial de jornal, nunca vai dar uma nota boa para o governo.
Se for conversar só com o adversário que pensa no curto prazo, também não vai ter nota. Não é consultado nenhum trabalhador. E eu só queria saber, me contem, com quem vocês conversam para fazer a avaliação do Brasil? Porque hoje tem pouquíssimo país com a estabilidade que tem o Brasil. Alguns dizem que é sorte, eu digo que é muito trabalho, é muita dedicação desses ministros, foi muita competência da Câmara e do Senado em votar as coisas que nós precisamos. Eu não conhecia o presidente do Senado, eu tinha pouca relação com o Lira, mas isso não me impede, da forma mais civilizada e democrática, de conversar para construir as coisas. E o Brasil vai sair na frente, porque o Brasil tem vocês, empresários, que tem capacidade de produzir, que tem capacidade de pesquisar. Nós temos uma Embrapa, nós temos um monte de gente preparado para a gente não ficar dependendo de ninguém. E vai depender de nós, porque quando a gente cria uma matriz energética e a gente vai oferecer ao mundo, aumenta a nossa responsabilidade. A gente não mais faz o que a gente quer, a gente faz o que todo mercado precisa que a gente faça, porque eles serão o nosso consumidor. Qual é o país do mundo que tem condições de competir com o Brasil? Me mostre, pega o mapa do mundo, chega em casa hoje, olhe, qual é o país do mundo que pode competir com o Brasil em energia eólica, em energia solar? Qual é o país que pode disputar conosco energia hídrica? Qual é o país que pode disputar conosco hidrogênio verde? Ou seja, nós só temos que ter vontade de ser grande, nós só temos que ter vontade de vencer, nós só temos que ter autoestima. Eu, quando vi a companheira da cooperativa falar aqui, e depois um monte de empresário falou, eu fiquei pensando, por que não é possível a convivência democrática entre os pequenos produtores e o agronegócio? Por que nós temos que ser inimigos? Por que alguém tem que fazer queimada que vai prejudicar os empresários sérios desse país? Quem for sério sabe que está sendo prejudicado por alguém irresponsável que resolve fazer fogueira com a floresta para matar a nossa fauna. Todos vocês sabem. Eu não me conformo de ver gente dormindo na rua. Eu não me conformo de ver 733 milhões de habitantes no planeta Terra e dormir sem ter o que comer, se a gente produz alimento suficiente para todo mundo. Eu não me conformo com a guerra da Rússia com a Ucrânia. Eu não me conformo com a chacina que Israel está fazendo na faixa de Gaza e agora a invasão no Líbano. Ou seja, nós já trouxemos hoje mais 220 libaneses para o Brasil e vamos trazer todos que quiserem vir. O mundo não precisa de guerra. O mundo não precisa de mentira. O mundo não precisa de fake news. O mundo precisa de trabalho. O mundo precisa de harmonia. O mundo precisa de investimento. E é isso que eu estou vendo nessa fotografia aqui. Nós começamos a trabalhar. Vocês acreditaram. E hoje, a sanção dessa lei é uma demonstração de que nenhum de nós tem o direito de continuar não acreditando que esse país pode ser uma grande economia. Porque esse país tem tudo para crescer. O que precisa é que tenha governantes à altura das necessidades e das aspirações do povo brasileiro. Boa sorte para todos nós e que o Brasil se transforme na economia que todos nós sonhamos. Um abraço.